Bom dia, tudo bem? Hoje iremos tratar da nossa próxima aula, a nossa próxima, ou seja, a sexta aula. Iremos falar do IP, do inquérito policial. O que isso tem a ver com o nosso momento? Agora aconteceu a delação, meio que misturada com denúncia, do ex-ministro Moro. O que acontece hoje? O nosso capitão, aí o pessoal que apoia, tem que ter uma coisa lógica. O capitão deverá, ou poderá, é uma opção dele, abrir mão do governo e tentar salvar o seu mandato. Como será o comportamento dos seus apoiadores? Por que eu falo salvar o mandato e vai abrir mão do governo? Porque o governo do presidente era pautado numa nova ordem social, uma nova ordem de fazer política. Então, quando ele abriu mão e começou aí as parcerias com a questão política, fica claro que ele lá irá ter outro comportamento. Ou seja, no meu ponto de vista, não tem mais governo, vai ter uma luta pela salvação do seu mandato. Isso não é o tema da nossa aula. Mas o depoimento ou a declaração que o Moro deu ontem lá em Curitiba, gente que trabalha com inquérito policial, devemos ter aí uma noção do qual que é a diferença quando a pessoa recebe uma intimação. Vem aqui, você precisa aparecer na delegacia para dar declarações. O que é isso? Aí chega lá, você precisa comparecer à delegacia para ser ouvido. Qual é a diferença? Declaração, ouvido e depoimento no inquérito policial. Será o tema da nossa aula. Será muito importante. Até porque tudo se inicia com inquérito. E o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, tem a premissa maior, que foi levada para o artigo 14 do Código de Processo Penal, onde fala da atuação ali desde a base. Um exemplo. Imagine uma pessoa que é indiciado aí na lei de droga, na lei 11.434 de 2006 e suas alterações aí, que houve várias alterações aí nesse período de tempo, para se adequar melhor às questões dos fatos sociais. Onde é que essa adequação ao fato social prejudica a defesa do cliente perante o seu direito de ampla defesa, o direito do contraditório, o direito constitucional da presunção de inocência? Como que vai levar uma pessoa para dentro de uma ação penal se ela tem uma participação ali naqueles fatos, mas não é no âmbito de responder por uma formação de quadrilha, o concurso material de crimes? Ela não pode ser indiciada ali pela questão que agora tem a nova caricatura aí, que não muda muito, tendo uma média de 3 pessoas envolvidas naqueles fatos, ela já irá responder por concurso material dos crimes. E, se possível, por associação criminosa. Esse é o cuidado. O que acontece? Chega o inquérito, a pessoa é autuada, às vezes em flagrante ou não, chega a delegacia e ela pode ser intimada para comparecer lá. Como que vai escrito nessa intimação? Preciso olhar. No meu ponto de vista, embora o STJ tenha decidido constantemente na ideia híbrida do processo, eu entendo que viola aí a questão individual da ampla defesa. Mas aí é uma matéria para que você questione perante, na hora das suas preliminares, na sua defesa indireta, né? Porque no processo penal, nós podemos fazer só 2 defesas técnicas. A defesa indireta, que é entendida como você tem que abrir as preliminares. Essas preliminares, inclusive, você deve informar algumas pessoas para ser ouvida ali no âmbito do inquérito. Vamos imaginar que o MP, antes de oferecer a denúncia, ele opte ali pelo artigo 54 do rito processual da lei de droga, e ele vai lá e ele não pede ali para produzir algumas provas, para inciso 2º. E ele opte por oferecer a denúncia
e logo em seguida pedir para produzir outras provas, por exemplo, apreensão de alguns materiais, para colocar sob perícia essas coisas. Aonde isso prejudica? Como atuar? Por quê? O artigo 41 do Código de Processo Penal fala que quando o Ministério Público oferecer a denúncia, ele já tem que provar como que ele vai imputar aqueles fatos dentro da tipologia criminal para criminalizar, ou seja, imputar o crime àquela pessoa. Nós aqui do nosso trabalho de base, de estudos, a gente tem uns cuidados aí. Primeiro, o juízo, ele pode, na hora que o Ministério Público oferecer a denúncia, ele pode automaticamente mudar o rito do processo para o rito ordinário. Ele vai alegar que é melhor para o réu, que ele vai ser ouvido depois. Eu entendo que depende da situação. Imagine que ele prenda lá um celular daquele seu cliente que não tem nada a ver com todo o conceito de associação criminosa e por essa quebra do sigilo ali, ele cai em todos os crimes materiais, começa a responder. Vamos imaginar que defrague aí uma investigação há uns 3, 4 meses anteriores e ele responda por todo esse concurso material. Por quê? É pacífico no tribunal, tanto no TJ, no STJ e no STF, que a pessoa tem que responder pela sua participação naquele indício, naquele crime material. E para que se entenda que a pessoa seja responsabilizada pelo concurso material, ou seja, pelo concurso de crimes, ela tem que participar ali naquela imputação, ela vai participar dentro daquela lógica ali que ela foi autuada. É o que se entende. Porém, isso pode ir além. A investigação é aberta, já ofereceu denúncia contra 2 pessoas, vai que o Ministério Público entenda que tem mais gente envolvida. Aí ele vai escrever assim, ofereço denúncia em separado. Então, meu amigo, quando tiver ofereço denúncia em separado é porque ele vai indiciar mais gente. Senão ele oferecer denúncia direta. Qual que é o cuidado de você atuar num inquérito nessa situação? E não estou nem falando se recebeu ou não a denúncia. Porque se o juiz receber a denúncia antes, ele vai ter que mudar o rito. E às vezes o Ministério Público ofereceu a denúncia pela lei especial. Aí cabe você fazer as procurações em separado para cada ato. Olha, vou pedir a liberdade provisória, uma procuração só para isso. Escreve no rodapé lá que essa procuração não vincula as outras defesas do processo. Para revogar a prisão preventiva, se tiver passado pela audiência de custódia, também. Para entrar com habeas corpus no STJ, também. Vou entrar com um HC no STF, faça uma procuração para cada ato. Não caia de ajuntar uma procuração genérica que vai vincular a todas as decisões de processo e outra. Vai antecipar ali aí você pode ser prejudicado lá na frente. Nas suas alegações finais, o juízo, como você já apresentou sua defesa prévia, tudo ali, o juízo pode separar a ação penal e o seu cliente pode ser prejudicado. Então, pegando aí o gancho dessa questão política, depois das declarações lá do ministro, porque o Aras, eu entendo, que errou na antecipação ali da dor de barriga. O que ele fez? Antes do presidente falar, ele foi lá e instaurou, abriu o procedimento. Acho que tem que ter tido mais prudência. Olha só, agora o Moro falou, agora ele vai ter que emendar ali a sua situação, porque vai ter mais pessoas ali possivelmente envolvidas. E outra, a denúncia do foi mais voltada para criminalizar o Moro. Denunciação caluniosa. Não foi para investigar o Bolsonaro. Tanto é que ele não esperou o Bolsonaro falar antes. Então, a questão da CPI, que a CPI também ela vai indiciar lá, que eu entendo que a CPI está mais pautada na ideia de desarticular as bases do governo, que é via internet, ou seja, esses canais aí são muito fortes, então vai ter um bojo muito grande de pessoas indiciadas. Então ali é uma questão mais política do que jurídica, no meu entendimento. Não estou aqui defendendo A e B, estou falando dentro do inquérito. Quais os cuidados que nós temos que ter? Primeiro, assistir filme aí, tem um filme aqui, Memórias de um Repórter. Ele vai deixar você mais atenuado sobre essa questão. Muito bom. E devemos também lembrar que o ministro lá, o Alexandre de Moraes, quando ele era ministro da Justiça, ele esteve numa cidade aqui do estado de São Paulo,
E ele antecipou ali meio que uma deflagração da Polícia Federal. Demorou ali uns dias, inclusive na cidade que ele estava tinha um indiciado, então. Ele, como ministro, à época da Justiça, inclusive eu entendo que violou o segredo. Ele chegou a falar, isso foi matéria, vocês podem pesquisar aí nos jornais. Isso eu estou falando para a questão do mandado de segurança. Ou seja, ele deu a liminar lá, mas foi uma decisão assim, um mandado de segurança preventivo. Mas aí para ter preventivo você tem que ter a violação do direito líquido e certo. Qual foi o direito líquido e certo ali que ele protegeu? A probidade? Não tinha acontecido nada. A moralidade? Não tem nada que desabone lá, você gostando ou não lá. Então eu entendo que meio que judicializou ali, meio que legislou, como se fosse o grande conhecimento constitucionalista, mas fundado em qual fato? Se fosse agora, depois da declaração do Moro, pegar essa declaração para criar ali, eu acho que até quem entrou com mandado de segurança deveria ter mais cuidado, porque mandado de segurança, para você entrar, você tem que ter a prova pré-constituída, sem nenhuma objetivo ali. Então, se aconteceu uma dessas questões aí, nas questões do nosso aula, na próxima aula nossa, que é só mais ou menos você ter uma ideia do que vai se tratar, para você se preparar, aí nós iremos ver como que podemos atuar aí nessa questão do processo híbrido, numa possível denúncia, mudada de rito, isso favorece quem? O Estado ou o réu? Essa é a pergunta. Primeiro, eu entendo, assim, por a minha atuação assim, aí na questão eu não costumo falar qual que é as minhas habilidades, eu sou perito criminal e extrajudicial. Atuo mais só na área extrajudicial. Por quê? Nós prestamos vários serviços para pessoas envolvidas na área previdenciária. Então, o que eu descobri na área previdenciária? A responsabilidade ela é muito grande para você atuar tanto quanto defensor, quanto advogado ou quanto procurador. Por quê? Tem muito documento tabajado. E o que acontece? Com a nova lei aí da assinatura eletrônica, baseado ali na boa-fé processual, que foge um pouco da questão penal, mas também é indício, está ali no artigo 322 do Código de Processo Civil, parágrafo 2º, a primeira coisa que o juízo vai, antes de decidir qualquer coisa, ele vai olhar se tem boa-fé naquela condução daquele processo. Se ele perceber que não tem, ele vai extinguir a ação e não vai entrar no meio. Então, o que acontece? A pessoa atua aí na área da Previdência Social. E tem muitas pessoas que nem são advogados e atuam na área, inclusive não há nenhum impedimento a pessoa ser procurador aí de alguém que tem dificuldade de produzir a prova, de ir até a Previdência Social, ou até mesmo de entrar no Juizado Especial Federal. Por quê? O legislador, artigo 10 da Lei Federal lá do Juizado Especial, ele deixou bem claro. A parte pode constituir advogados ou não. Artigo 10. Então, nessa advogados ou não, depois dessa vírgula aí, tem muita gente que atua na área da Previdência. Inclusive com expertise que vão além, até mesmo de advogados renomados. Pessoas que conhecem, se dedicaram à matéria, por as faculdades não oferecerem muito direito previdenciário, isso é uma matéria à parte do uso do direito, tem pessoas que se aprofundam nessa área. Então, no Brasil, com o tamanho do país que somos, tem muitas pessoas que atuam na área previdenciária. Não é nenhuma crítica, eu até acho que tem que ter as pessoas que prestam serviço, direto ou indiretamente, na área administrativa. Por quê? Nós temos uma súmula 5 do STF e ela é vinculante, ela não impede que uma pessoa comum do povo atue no processo administrativo. Então, precisa o quê? Você ter conhecimento dentro do documento. Agora, uma dica de perito. O que você deve fazer quem está numa situação dessa? Vá a uma papelaria e compre aquele negócio lá antigo de pôr o dedo. Entendeu? O advogado também, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Vai pegar aí os documentos, aquele monte de documento lá, não sei de onde veio, não é ele mesmo que produz, traz tudo para ele, ele é de boa fé, assina esse documento digitalmente. A partir desse momento, se esse documento for falso, ou tiver alguma divergência da verdade, ele vai responder por crime. Imagine bem você ser arrolado aí numa ação. Eu acredito que aqui no estado de São Paulo, nos próximos 3 anos, uns 5 mil
em média vão ser arroladas aí, nem sabe que já vão ser processados. Porque a Previdência Social, ela baixou um regulamento para ver todos esses processos. Então vai chegar lá, vai ver a autenticidade daquilo, a pessoa pegou de boa fé, hoje nem sabe que já está dentro de uma ação penal. Então essa é a ideia. Meu muito obrigado aí, tenha um bom dia aí.